Olá pessoal do Semi, chegamos no nosso último encontro. Vou falar aqui sobre a nova república, período que governa ali, começa com o governo Sarney, né? E vai até os dias atuais. Vamos lá então ver o governo Sarney, certo? Então, o governo Sarney é marcado por vários planos econômicos aí com a tentativa de controlar a inflação, principalmente, né? O plano mais importante é o Plano Cruzado, que inicialmente promoveu uma política de congelamento de preços, acompanhado de um gatilho salarial. Cada vez que a inflação atingisse 20%, esse valor, né, esse percentual seria repassado ao reajuste salarial. O plano cruzado ele vem também, né, acompanhado posteriormente de uma moratória unilateral do Brasil. O Brasil decreta a suspensão do pagamento da sua dívida externa, certo? Bom, esse plano cruzado no início teve apoio da população, tá? Surgiu até um movimento, sou fiscal do Sarney, donas de casa, que saíam com broche, com camiseta, sou fiscal do Sarney, para fiscalizar, para ver se os supermercados estavam realmente, né, cumprindo o tabelamento de preço. Bom, mas aos poucos começou a ocorrer um fenômeno que era o desabastecimento. Bom, por esse preço tabelado, por esse preço congelado, certo? Os supermercados não vendem carne, os postos de gasolina não vendem combustível e aí o país começa a sofrer com um desabastecimento. Agora, quem quisesse comprar esses gêneros que estavam em escassez, né, no mercado, tinham que pagar uma quantia extra, o chamado ágio. E a população começou a aderir ao ágio e todo aquele movimento sobre o fiscal do Sarney aos poucos começou a esvaziar e aos poucos o plano cruzado começou a fracassar, certo? Aí depois vem o plano Bresser, né, em 87, e esse plano vai estabelecer o fim do gatilho salarial. E nesse contexto, nós temos a inflação fugindo cada vez mais do controle, as contas públicas, certo? Estavam fora de controle, mesmo com a moratória fica difícil ter controle sobre isso. Isso ajudava, né, a subir a inflação, mesmo com a moratória, e aí o salário ficava arrochado, né? Os preços disparavam e o salário ficava estagnado. Isso aumentava, obviamente, a impopularidade do governo Sarney. Muito bem, tivemos ainda o Plano Verão, que trocou o cruzado por cruzado novo e procurou desvalorizar o câmbio para tentar incentivar as exportações, né? Mas isso o objetivo o que era? Aumentar a reserva cambial, ter melhores condições de pagar a dívida, até porque, digamos, abandonou a moratória e retomou o pagamento da dívida. E mesmo assim não surtiu o efeito esperado, né? Tivemos aumento da inflação, aumento da dívida externa e também aumento do arrocho salarial, descontentamento com o governo. Bom, mas durante o governo Sarney houve a convocação de eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, certo? E aí tivemos essa Assembleia concluindo suas atividades em 5 de outubro de 1988, formando aí promulgando o que foi conhecido como a Constituição Cidadã, que vale para os dias de hoje, né? Então, essa Constituição vai ampliar direitos e também deveres dos cidadãos, mas ela é uma Constituição cidadã porque ela entende que democracia não é somente o direito ao voto, a ampliação do direito ao voto, é também a participação do cidadão nas várias esferas da vida social, acesso à educação, saúde, moradia, emprego, certo? Então a Constituição de 88 prevê como papel do Estado, por exemplo, inclusão social, certo? Muito bem, nós temos nessa Constituição aqui algumas novidades, né? Principalmente novidades no sentido de romper com algumas práticas da ditadura, como por exemplo o fim dos decretos-lei. Tá? Ou seja, é preciso passar por todo o trâmite parlamentar para que uma lei seja aprovada. Temos a ampliação dos direitos indígenas, a previsão de demarcação de terras indígenas, certo? O reconhecimento das terras que ocupavam. Existe aí, inclusive, né, um marco divisório que é a Constituição e assim, ó, todos os índios que estivessem estabelecidos nas suas terras antes de 1988 teriam essas terras reconhecidas a partir do assentamento, né? Temos aí também a desapropriação de terras sem função social. A Constituição de 88, ela não considera mais a propriedade privada um bem inviolável. Terra ou até mesmo uma casa tem que ter função social. Se for, no caso, uma terra, ela pode ser desapropriada pelo Estado para fins de reforma agrária. E se for uma casa no ambiente urbano, ela pode ser aí, digamos, ocupada por alguém que dê função a ela e se tornar o proprietário através de um processo de uso capião. Pois então, temos o direito de voto.
a partir dos 16 anos, mas ele só é obrigatório para quem tem acima de 18 e também até 69 anos de idade. Acima de 70 não é mais obrigado a votar, e 16 a 17 anos também não é mais obrigado a votar. E pela primeira vez na história, né, republicana, o analfabeto vai poder votar. Não pode se candidatar, não pode ocupar um cargo eletivo, mas pode votar, certo? Racismo passa a ser criminalizado. Pela primeira vez na história do Brasil, racismo é crime. Vamos lembrar que é o centenário da Lei Áurea, né? E havia um olhar mais cuidadoso para essa questão do racismo. Pois então, temos aí finalmente o novo sindicalismo, aquele, né, que foi reivindicado pelas greves dos metalúrgicos do ABC Paulista liderados por Lula lá em 78, 79 e 80 e que queriam liberdade sindical, entre outras demandas, né? E finalmente a Constituição reconhece aí a autonomia, a liberdade sindical. E temos ampliação de direitos trabalhistas, entre eles a licença maternidade, que existia desde a Era Vargas com 3 meses e agora é ampliada para 4 meses, certo? Muito bem. Vamos ter eleição, então, agora direta para presidente, certo? E também eleições para governadores, diretas e tudo mais. Bom, a eleição direta para governador já tinha desde 82, né? Mesmo no contexto da ditadura. Agora, a eleição direta para presidente é a primeira, depois de 1960, né? Que foi a última eleição direta para presidente. Elegeu Jânio Quadros, ele renunciou, depois veio João Goulart e foi depois pelo golpe. E desde então não tivemos mais eleições diretas. Bom, tivemos 21 candidatos à presidência, né? Os mais importantes foram aí o Collor, o Ulisses Guimarães do PMDB, né? O Ulisses Guimarães foi o presidente da Constituinte, em 88, o Lula, o Paulo Maluf, o Mário Covas, o Leonel Brizola, entre outros. Até o Silvio Santos, né? Chegou a ser candidato, mas depois a candidatura dele foi cassada por uma questão ali de irregularidade no cumprimento de prazo. Bom, chegamos no segundo turno com Collor e Lula. E aí nós tivemos ali uma forte influência dos meios de comunicação de massa na eleição do Collor, né? Teve dossiê falso contra o Lula, teve um debate promovido por 3 emissoras, né? O SBT, a Globo e a Manchete em conjunto, e depois a cobertura que a Globo fez foi extremamente tendenciosa a favor do Collor, diminuindo a participação do Lula. Isso influenciou no resultado da eleição. Talvez não fosse decisivo, talvez mesmo sem isso o Collor vencesse a eleição, certo? Mas o certo é que o Collor vence a eleição e vai ser o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura. Pois então, o Collor inicia o seu governo com um projeto econômico, né, o Plano Collor, que tem como ministra ali a Zélia Cardoso de Mello, que vai promover o confisco da poupança, certo? O confisco das cadernetas de poupança. O bloqueio das cadernetas de poupança com valor, né, superior a 50 mil cruzados novos por um prazo de até 18 meses. Qual era o objetivo? O objetivo era reduzir o consumo, para com isso controlar a inflação. Inicialmente surtiu efeito, certo? Mas acontece que esse efeito aos poucos vem acompanhado de outras práticas. O governo estimulou, né, importações, quebrando vários setores da produção nacional. Essa quebra da produção, né, diminui a oferta de produtos no mercado e com isso nós temos aí, sim, a retomada, certo, de uma inflação cada vez mais alta. Bom, o governo Collor, o Collor vai se ver aí envolvido num grande escândalo de corrupção que tinha como grande mentor o seu tesoureiro de campanha Paulo César Farias, o chamado escândalo PC Farias. E aí houve toda uma mobilização social nas ruas, o movimento dos caras pintadas, ao mesmo tempo que acontecia uma CPI para apurar o escândalo PC Farias. O governo Collor já estava ali, aos poucos, esvaziado politicamente, a pressão nas ruas, a oposição de meios de comunicação, como a Globo, por exemplo, né, em relação ao governo Collor, contribuiu para que se abrisse o processo de impeachment na Câmara. Tivemos uma votação, né, quase que absoluta a favor do impeachment, 440 e poucos votos a favor da abertura do processo. E aí no Senado, nas vésperas da votação do Senado, onde ele teria, né, os direitos políticos cassados e também o mandato, do qual ele já estava afastado, cassado definitivamente, ele vai renunciar. Ele renunciou achando que com isso suspenderia a votação no Senado. Ele perderia o mandato com a renúncia, mas ele estava tentando evitar a cassação. Mesmo assim, o Senado vai se reunir e vai aprovar a cassação, certo? Por 8 anos ele perde seus direitos políticos. Muito bem. Aí assumiu o vice, o Itamar Franco.
Bom, o Itamar Franco durante o governo dele, acontecer um plebiscito, tá? 1993. Ele era previsto pela Constituição de 88. 5 anos depois teria um plebiscito para o povo decidir se o Brasil seria uma república ou uma monarquia. E se fosse uma república, seria presidencialista ou parlamentarista. Bom, teve um plebiscito e o povo votou pela permanência, né, da república presidencialista. Muito bem, tivemos aí o Plano Real em 1993, 94, tá? Esse plano tinha como meta principal o controle da inflação. O que se fez? Um controle maior das contas públicas, certo? E também uma política de arroxo salarial para diminuir, certo, o consumo interno e, ao mesmo tempo, a preparação de uma política de privatizações. O objetivo era fazer caixa no governo para criar confiança de mercado, poder renegociar dívida com o FMI e, com isso, aos poucos aumentar investimentos externos no Brasil, aumentar a produção, certo? E, aos poucos, resolvendo o problema das contas públicas, melhorar a situação ali da inflação. Nós tivemos como grande sacada a equiparação da nova moeda, o real, ao dólar, certo? E nessa equiparação houve um grande golpe no poder de compra da população. Nós tínhamos como moeda o Cruzeiro Real. E o Cruzeiro Real em relação ao dólar estava 2.750 cruzeiros reais, um dólar. Inclusive tinha uma moeda paralela criada a partir de 93 que era a Unidade Real de Valor, a URV. Aí quando se faz a conversão em julho de 1994, por exemplo, a coxinha custava 2.000 cruzeiros reais, certo? Era isso, né? Esses valores absurdos, né? Então tá, na hora de converter para o real, a coxinha deveria, né, 2.750 cruzeiros reais equivaliam, né, agora a R$ 1 na conversão, a coxinha deveria valer ali, sei lá, 70 e poucos centavos, mas não vai. Os caras vão fazer uma conversão, certo? Que é, digamos, arredondada. Ou vai para R$ 1, ou vai para R$ 1,50, e nisso o preço dos produtos numa tacada só sobe 40% na maioria dos produtos do mercado. Isso o que acontece? Gera, na verdade, um salto de inflação que depois digamos, equilibrada, até pelo poder de compra da população e da redução do consumo. Muito bem, nós tivemos aí como ministro da Economia no final do governo Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. E aí ele acabou, né, ficando com, digamos, os bônus desse grande plano econômico. E aí foi eleito presidente em 1994, assumiu em 95. Bom, ele tinha preocupação em manter a estabilidade econômica, né? E ele fez isso através do quê? Através de uma política de arroz salarial, certo? O objetivo era a população consumir menos, gerar liquidez às empresas, para que elas pudessem, né, ter maior capacidade de investimento, inclusive na Bolsa de Valores, ativar a Bolsa de Valores cada vez mais para atrair investimentos externos, atrair investimentos externos também através de uma política de privatizações, que também geraria capital ao Estado, que teria maior capacidade de administrar a sua dívida. Então, a gente teve a privatização do setor de telecomunicações, tá? Ter um telefone era ter, na verdade, ações de uma empresa telefônica, era ter um bem. Deixa de acontecer isso. Ter um telefone é apenas ter um serviço. E vamos ter a criação de uma agência para, digamos, regular o serviço privado das telecomunicações. É criada aí a Anatel, certo? E nós vamos ter também a privatização da Vale do Rio Doce, certo? Que cuidava ali, né, do setor de mineração. 60% do capital da Vale do Rio Doce vai ser privatizado. O Estado fica acionista de 40% desse capital. Nós vamos ter ali, nós vamos ter a aprovação da emenda à reeleição, certo? 1997, e teve um grande escândalo com a compra de parlamentares para aprovar a emenda. Teve inclusive parlamentar que confessou o caso, denunciou isso para a Procuradoria-Geral da República, mas o Procurador-Geral da República, conhecido como Engavetador-Geral da República, não deu sequência à acusação e ficou por isso mesmo. Nós temos o mandato presidencial encurtado de 5 para 4 anos, com direito à reeleição. Fernando Henrique foi reeleito em 98. O seu segundo mandato é um governo de crise, certo? Nós temos uma grave crise, a retomada da inflação, que vai saltar ali da casa dos 4%, 5% para 12%, taxa de juros vai chegar a 45%, um alto índice de desemprego que vai chegar a 12,5%, gerando descontentamento social, movimentos de greves, a mobilização do MST, e tudo isso, né, vai gerar dificuldade para que ele pudesse fazer o sucessor.
esse discreto político do governo Fernando Henrique acabou criando o caminho para se eleger pela primeira vez um governo de centro-esquerda no Brasil. É a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Lula vai chegar ao poder sem ter uma base, né, de congresso, uma base parlamentar ali consolidada. Vai ter que negociar, né, o apoio dessa base e por isso se aproxima de um partido de centro que era o PMDB. A sua política é pautada principalmente no quê? Política social, certo? Mas ele também vai manter algumas bases da política econômica do governo Fernando Henrique, mas vai se esforçar em fazer uma coisa nova, que é ampliar a reserva cambial. O Brasil vai saltar de 17 bilhões de dólares de reserva cambial para mais de 300 bilhões, certo? É um aumento significativo que vai acabar dando maior confiança ao mercado externo. O Brasil consegue atrair muitos investimentos externos, consegue ampliar sua produção, aumentar as exportações, né? O que vai contribuindo, inclusive, para esse aumento aí, tá? Da reserva cambial. Pois então, o governo vai apostar em programas sociais que provocam aí, claro, inclusão social. Temos o Bolsa Família, que é um programa de distribuição direta de renda, certo? Para garantir consumo básico a famílias muito pobres. Temos as políticas afirmativas através das cotas, né, sociais e étnicas nas universidades, cotas para negros, para índios e também estudantes de baixa renda. Temos uma expansão universitária, né, que é um marco da história da educação no país. 14 novas universidades federais, dezenas de novos campi universitários, né? E vamos ter aí os institutos federais. Teremos 212 institutos federais criados no país, que envolve tanto ensino superior como também ensino médio técnico. Tivemos aí o ProUni, né, que é um programa de bolsas universitárias, a ampliação do FIES, o Pronatec, né, um programa de também subsídio estudantil no campo da educação técnica, o programa Luz para Todos, que vai, né, incentivar aí a luz no campo, a instalação de energia elétrica no campo. Na época, a ministra de Minas e Energia era a Dilma Rousseff, depois ela se torna ministra da Casa Civil. E quando ela se tornar ministra da Casa Civil, aí vem o plano, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 1. O Brasil, né, ali investia fortemente em infraestrutura, principalmente no setor da construção. E esse setor da construção alimentava outros vários setores. Qual era o objetivo? Gerar aí empregos para, junto com a política de valorização do salário mínimo, aumentar a renda interna, aumentar o consumo interno, para ativar o setor que mais respondia pelo PIB, né, que é o setor terciário. Então tivemos aí também, através do PAC, uma série de obras e melhorias sociais nas grandes capitais e em áreas de periferia. Tivemos, por exemplo, um programa de urbanização das favelas do Rio de Janeiro e também de áreas periféricas em grandes capitais do Brasil. Muito bem. Uma coisa que mexeu com a popularidade do governo Lula no primeiro mandato foi o escândalo do Mensalão, que teve ali como grande articulador o ministro da Casa Civil, José Dirceu. Com a saída dele é que vai entrar, né, Dilma Rousseff depois. O Zé Dirceu acabou tendo o seu mandato cassado e nesse escândalo Mensalão, todas as investigações, né, que foram feitas acabaram não incluindo a figura de Lula como um, digamos, integrante, um partícipe desse escândalo, certo? Isso acabou resultando depois num grande índice de popularidade no segundo mandato. Lula termina o segundo mandato, né, com uma popularidade recorde de mais de 80% de aprovação. Aí ele consegue fazer a sucessão, né, de uma candidata do PT, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, chamada de a mãe do PAC. E aí chegamos ao governo Dilma. Ela vai instituir o PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento 2. Temos aí o Brasil crescendo ainda mais um pouco. Em 2011, claro que é por consequência da política do governo Lula, mas em 2011 o Brasil vai chegar à posição de sexta economia do mundo, o sexto país mais rico do mundo, ultrapassando o PIB da Inglaterra, né? Temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, que vai, né, criar aí, combater o déficit habitacional no país, o Vale Cultura, a PEC das domésticas, que vão ser reconhecidas aí na sua profissão, vai ter uma legislação específica, né, para elas, não vão ter os mesmos direitos de um trabalhador, né, seletista, um trabalhador registrado, carteira assinada de acordo com a CLT, mas vão ter alguns direitos reconhecidos diferente do que acontecia antes, né, onde não havia nenhum tipo de regulação do Estado sobre esse tipo de trabalho. E temos aí os efeitos da crise de 2008. Tá? Em 2013, por conta dos efeitos dessa crise, tem umas jornadas de junho.
manifestações principalmente contra a corrupção, mas também contra o mau uso dos recursos públicos. O Brasil estava para sediar a Copa das Confederações de 2013, que é, né, uma prévia da Copa do Mundo 2014, também seria sediada no Brasil, e também seria a sede das Olimpíadas de 2016. E havia uma grande satisfação com justamente o direcionamento de verbas públicas para obras destinadas a essas funções, no momento em que se reclamava muito, né, da precariedade de serviços públicos no Brasil. Acontece aí a Operação Lava Jato, operando o escândalo do Petrolão, e nós vamos ter nesse contexto aí, mesmo diante dessa crise, a reeleição de Dilma Rousseff, uma eleição muito disputada contra Aécio Neves, né? Uma diferença de 3% de votos apenas, tá? E nós vamos, 3 milhões de votos, uma diferença de 1, poucos por cento de votos. E aí surge a política de ajuste fiscal. Ela muda um pouco aquela política, né, neo-keynesiana, onde o Estado investe fortemente em infraestrutura, em programas sociais para criar bem-estar social e começa a cortar gastos, até porque havia um descontrole das contas públicas. Isso provoca aí, né, um descontentamento daqueles que votaram nela, acreditando que haveria uma manutenção dessa política de inclusão social. Há um agravamento da crise no Brasil e aí a oposição se articula em torno do vice Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para a abertura do processo de impeachment. A acusação inicialmente era das pedaladas fiscais, que naquele contexto, né, vão acabar sendo descartadas pelo Eduardo Cunha porque não faziam sentido, né, no objetivo técnico. Porque as pedaladas fiscais, se de fato existiram, e havia todo um debate técnico sobre isso, elas aconteceram no primeiro mandato, e não se podia retirar dela o segundo mandato por conta de algum possível, né, alguma possível irregularidade no primeiro mandato. Muito bem, mas tinha também a questão de decretos presidenciais sem aprovação do parlamento. Ela argumentava que isso era, na verdade, o cumprimento de decisões judiciais. Houve todo um debate acirrado no campo técnico, que não se esgota, é claro. Tem quem vai dizer que esse impeachment não foi legítimo, né? Tem quem diz que foi legítimo, e nós vivemos, né, num ambiente de forte polarização política, onde é difícil ainda ter, né, uma posição crítica um pouco mais equilibrada sobre isso. Mas o certo é que, abrindo os processos de impeachment, a Câmara aprova pela abertura do processo, né? Logo depois, então, ela vai ser afastada temporariamente do governo, assume inteiramente Michel Temer, o Senado dá sequência, né, ao processo, e o Senado vai decidir pela cassação do mandato. Mas vai fragmentar o processo, diferente do que aconteceu com o Collor em 92, né? Caça o mandato, mas não caça os direitos políticos. Tanto é que ela vai ser candidata ao Senado em 2018, né, por Minas Gerais. Perde a eleição, mas é candidata, certo? Então não teve os direitos políticos cassados como o Collor teve, né, por 8 anos na época. Muito bem. Aí depois do impeachment de Dilma Rousseff, nós temos o quê? O governo de Michel Temer e o governo de Bolsonaro. Bom, Michel Temer, nós temos aí, né, a PEC do teto dos gastos, que congela aumento de gastos públicos por 20 anos. Era uma meta para tentar controlar as contas públicas, não surtiu o efeito esperado. Tivemos também a reforma trabalhista, com o objetivo de retomar investimentos, né, no Brasil e com isso retomar o crescimento econômico, não surtiu o efeito esperado, pelo contrário, contribuiu até para aumentar, né, a situação do trabalho informal e aumentar mesmo o desemprego. E aí depois tivemos a eleição de Bolsonaro, o episódio da facada, que cria uma comoção em torno da figura dele. Tivemos uma eleição marcada por forte acirramento político-ideológico, escândalo de fake news, hoje apuradas, né, pela Justiça Federal. E depois, no governo Bolsonaro, nós temos aí fatos que ainda estão acontecendo, com desdobramentos ainda para acontecer. Bom, mas um dos pontos que é fato é justamente a reforma da Previdência, certo? Que retirou direitos, que dificultou as condições para a aposentadoria, com o objetivo de enxugar, certo, os gastos da Previdência, sob o argumento de que havia um rombo na Previdência. Bom, havia críticas a isso, dizendo que não havia rombo, que na verdade o governo é que desvincula a verba da Previdência através da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Tem também críticas da oposição de que as empresas têm rombo gigantesco com a Previdência, né, dívidas com a Previdência,
Previdência, que ultrapassam o rombo que o governo anunciava, o dobro inclusive desse rombo, e que o governo, em vez de criar políticas para cobrar isso, acabou perdoando dívidas de várias empresas com a Previdência. Então isso começou aos poucos a acirrar cada vez os ânimos, mesmo depois de uma votação, né, considerável de Bolsonaro aí com 57 milhões de votos. Hoje a gente vive o contexto da pandemia, o escândalo das fake news, temos aí também esquema da rachadinha, laranjal do PSL, e tudo isso enfraquece politicamente o governo Bolsonaro, sem, claro, aqui podemos apresentar uma previsão do que possa acontecer. Eu me despeço de vocês, desejando a vocês felicidade, sucesso, certo? E que essa pandemia acabe logo. Bom, beijo grande. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau.